A editora Árvore da Vida apresenta Alimento Diário. Série A Palavra da Vida, a Comunhão da Vida e Pedras Vivas para a Edificação. As Epístolas de João e de Pedro. Título do volume 3: Escolha a Vida. Autor Pedro Dong. Semana 1. Dar nossa vida pelos irmãos. Quarta-feira. O governo da vida. Ler com oração. Da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Gênesis capítulo 2, versículo 17. Lúcifer, por sua ambição, desconectou-se do único Deus verdadeiro. João capítulo 17, versículo 3. Em sua rebelião, ele se tornou o mentiroso e pai da mentira, passando a ser Satanás, o adversário de Deus. Ele fundou um reino ou império para si, o reino das trevas, com o poder da morte. Pelo pecado de Adão, todos nós estávamos nesse reino das trevas. Mas um dia, ao crer em Jesus, Deus nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho de seu amor. Colossenses capítulo 1, versículo 13. O Senhor veio como homem e, por sua morte vicária, destruiu aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Como está escrito: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Hebreus capítulo 2, versículo 14. Hoje não estamos mais sujeitos ao império das trevas. Jesus Cristo, o Filho de Deus, é nosso Rei e nos governa. Deus é luz e amor. Seus atributos são justiça, santidade e glória. E todo aquele que é nascido de Deus e nele permanece, não vive na prática do pecado. 1 João, capítulo 3, versículo 9. Todo aquele que tem a vida e vive na comunhão da vida, sendo suprido pela palavra da vida, não vive pecando, não porque segue um mero comportamento ético ou moral, mas porque essa é a genética da vida de Deus. O mundo nos odeia, versículo 13, porque somos nascidos de Deus. Quando essa vida estiver totalmente crescida, o reino do Senhor aparecerá e o império das trevas de Satanás será destruído. Amamos a palavra da vida e a recebemos com reverência, porque isso resulta no fortalecimento do ente divino em nós, que vai superando o velho homem. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. João capítulo 17, versículos 14 a 15. O Senhor ainda precisa da velha criação para gestar e gerar a nova criação, até que a revelação da glória dos filhos de Deus seja consumada. Romanos capítulo 8, versículo 19 a 21. Processo esse que ocorre pela palavra, pela santificação na verdade. João capítulo 17, versículo 17. Desde o princípio, Deus deu liberdade ao homem para escolher entre a vida e a morte. Deus quer produzir na terra um governo de vida, governando o homem por meio de sua vida. Sendo o homem governado pela vida divina, Cristo encabeçará todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Efésios capítulo 1, versículos 9 a 10. Por essa razão, Deus colocou a árvore da vida no meio do jardim, para o homem alimentar-se da vida eterna e ser governado por ela. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Gênesis capítulo 2, versículo 9. Infelizmente, o inimigo antecipou-se.
enganando o homem para escolher a árvore errada. E assim, a morte entrou no mundo. Deus disse ao homem que não comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque, no dia em que dela comesse, morreria. Gênesis capítulo 2, versículo 17. Morrer aqui não se refere à morte física imediata, mas ao fato de que a morte entraria no homem e passaria a governá-lo. Contrariando o falar de Deus, a serpente afirmou que Adão e Eva não morreriam, mas seriam conhecedores do bem e do mal. Então, a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Capítulo 3, versículos 4 a 5. Ambos, ao desobedecer à ordem de Deus, foram envenenados com a morte. A morte reina no homem assim que ele abre os olhos e passa a ser o juiz, julgando por si mesmo o que é certo e errado. É impossível amarmos uns aos outros com nossos olhos abertos, pois passamos a ver as pessoas pelo crivo do bem e do mal, e não segundo Deus. Quando alguém começa a criticar e ver coisas que os outros não percebem, é porque a morte já entrou nele. Se alguém tem olhos aguçados para ver o defeito do próximo, fica muito difícil amar os outros. Graças ao Senhor, temos a oportunidade de agir pelo governo da vida, o que nos leva a amar uns aos outros cada vez mais. Não ficamos de olhos abertos, tentando ver os defeitos alheios. As pessoas que estão envenenadas pela árvore do conhecimento do bem e do mal têm a visão restrita e particular, só conseguindo enxergar aspectos negativos nos outros. Amamos a palavra da vida, que nos introduz na comunhão da vida e nos enche da vida divina, do amor e da natureza de Deus, capacitando-nos mais e mais a amar-nos uns aos outros. Um casamento em que marido e mulher ficam todos os dias implicando um com o defeito do outro está fadado ao fracasso, à separação, à divisão. Para nos mantermos unidos, deixemo-nos ser governados pela vida de Deus, permanecendo na comunhão da vida. Agora, anote conforme o que você recebeu na leitura de hoje, a luz na palavra, a direção e a admoestação. Ore e faça um grito de guerra com base nesses itens, para que a palavra profética seja sedimentada em seu coração. Esperamos você amanhã para mais uma leitura do Alimento Diário. Baixe e desfrute do nosso aplicativo EAV Play, disponível na Play Store e App Store.